Quando foi a primeira vez que você percebeu que você era um ser finito? Eu percebi isso através dos livros, e talvez você tenha acabado de perceber isso também. Não importa o quanto a gente estude na vida, a gente nunca vai chegar a entender tudo. E se isso te deixa ansioso, assim como a mim, a isso eu dou um nome especial: ansiedade cognitiva. Se você tá aqui nesse canal, eu suponho que você é um pouquinho como eu e tem prazer genuíno em aprender. O único problema é que a gente começa a aprender várias coisas e conectar várias áreas, e isso gera uma tendência a gente continuar conectando cada vez mais áreas e áreas e áreas. E a princípio isso pode parecer ótimo, mas o efeito colateral disso é que a gente começa a perceber o quanto a gente ainda não sabe. E o quão curta a vida é. Às vezes eu olho para as pessoas que não são assim, até com um pouquinho de inveja, sabe? Porque elas vão levando a vida delas e elas não olham para uma livraria e querem comprar todos os livros que estão lá, porque elas gostariam de saber simplesmente todo o conhecimento do universo. Às vezes as pessoas até leem, mas elas não chegam a querer entender o porquê de um livro. E pode ser que eu seja meio maluca, mas eu sou incapaz de ler um livro, por exemplo, como Crime e Castigo, e subitamente cair em uma espiral de loucura, tentando entender os motivos que levaram a Rússia a se tornar a União Soviética, caindo no entendimento sobre socialismo e comunismo, e subitamente parando no colo da Escola Austríaca de Economia. Sim, isso realmente aconteceu. E isso me leva ao próximo ponto. Um segundo problema que acontece é a necessidade de entender tudo de forma aprofundada. Eu sinto um paradoxo entre o saber aprofundado e o saber superficial. É tipo assim, eu queria saber tudo, mas eu queria saber tudo de um jeito aprofundado. Só que isso é impossível. A dúvida, ela me move o tempo inteiro, e aí subitamente eu tô lendo um livro sobre o contexto histórico de uma coisa, e a visão do autor X e a visão contrária do autor Y. De repente eu tô lendo sobre o contexto social da época, e talvez isso transforme o meu aprendizado em desempenho e não em contemplação. Sabe, é impossível que a gente entenda uma ideia por completo sem que a gente seja especialista na área. E às vezes nem o especialista na área consegue entender por completo aquela ideia. E isso talvez venha de uma pressão externa por performance intelectual que a gente nem percebe. Hoje em dia, tantas pessoas parecem saber tantas coisas. Nessa era da informação rápida, quem não se atualiza fica para trás. E isso nos deixa meio nervosos pelo saber. Meio que um FOMO, só que intelectual. São tantos cursos, são tantos livros, são tantas possibilidades que dá uma sensação de uma corrida pelo conhecimento. Quem tem sede pelo conhecimento também sente uma sensação de que perdeu tanto tempo na escola sem aprender nada de relevante. Porque sim, o nosso ensino é fraco. E aí, de repente, a gente percebe que nós não lemos os clássicos, que nós não entendemos nada de história, geografia, matemática, gramática, lógica. E essas lacunas todas, elas precisam ser preenchidas, e elas precisam ser preenchidas o mais rápido possível. E aí, quando a gente se compara com os outros, parece que só a gente que tá ficando para trás nessa corrida do conhecimento. Mas qual seria a solução para isso? Essa vontade pelo conhecimento faz parte de mim, faz parte de vocês que assistem esse canal. Não é como se desse para largar do dia para noite e mudar de personalidade. E se isso não é uma possibilidade, qual é a solução então? É coisa de maluco tratar como finito algo que está sempre em crescimento. Pensar assim, que se eu me esforçar o suficiente, que se eu ler rápido o suficiente, eu vou conseguir alcançar todo o conhecimento da humanidade. Spoiler, não vai. Então, infelizmente, a primeira solução para diminuir a ansiedade cognitiva é entender que eu nunca vou conseguir saber tudo. E talvez a pergunta que a gente deveria fazer para nós mesmos seja: o que faz sentido para eu saber agora? Ao invés de eu consigo saber tudo, o estudo é algo para ser levado de forma contínua, e não como se fosse uma corrida. E isso me leva à próxima solução. Se tudo que você lê for para te fazer ficar mais inteligente, o seu cérebro nunca vai ter um descanso. E a forma de descansar o seu cérebro é lendo livros mais tranquilos. As leituras que talvez não sirvam para nada, ou seja, que não te trarão uma reflexão maior na sua vida e que são só para te divertir, são absolutamente necessárias. Então, vamos separar para nós livros que nos tragam entretenimento. Pode até ser uns clássicos, mas só se você não for ficar analisando cada micro detalhe deles. Ou, em resumo, usando o livro para estudar mais. Isso a gente deixa para os nossos livros principais de estudo. E ainda assim, nessa linha de raciocínio, uma coisa que a gente pode fazer para parar esse pensamento constante, mas que não envolve relaxar completamente, se você não quer relaxar completamente, é integrar o conhecimento pela expressão. Isso é inclusive o que eu estou fazendo agora. Esse canal no YouTube, ele serve como forma de entretenimento para mim, mas também como forma de descarregar as coisas que eu aprendo. Além de aprender ainda melhor, porque ao ensinar, você aprende muito mais. Ele me dá um senso de propósito para tudo que eu aprendo e ainda me força a ter uma linha de raciocínio melhor.
Mas enfim, você não precisa criar um canal no YouTube, você pode escrever sobre o que você está aprendendo sem publicar e sem mostrar para ninguém. É só para ter uma sensação melhor de clareza no que você está estudando. Eu creio que a minha necessidade absurda de ficar buscando assuntos em diversos lugares fosse justamente porque eu não tomava nota, e aí eu não descarregava aquele assunto em lugar nenhum. Isso me leva ao próximo ponto. Na minha busca por leituras eu encontrei essa pérola aqui. Como Escrever Boas Notas, de Sonke Arens. Eu não sei como é que pronuncia esse nome. E aqui ele ensina o método Zettelkasten, que é basicamente catalogar todo o seu conhecimento em fichas que se relacionam. Talvez eu faça um vídeo posteriormente explicando sobre como isso funciona, mas eu não prometo nada, porque teve um vídeo que eu fiz prometendo que eu ia fazer resenha dos livros que eu fosse lendo, e no fim das contas eu não tô fazendo resenha de nada, porque na real, eu acho meio chato assistir resenha de livro. E eu acho que vocês também, porque vocês estão ficando bem entretidos com os vídeos que eu tenho postado aqui. Mais reflexivo e menos resenha de livro. E claro que falando assim, pode parecer que eu finalmente resolvi o meu problema da ansiedade cognitiva fazendo essas coisas que eu falei pra você. Mas às vezes eu não consigo simplesmente evitar abrir livros demais, comprar livros demais e puxar fios demais. Em resumo, ir longe demais com o conhecimento. Mas no momento eu tô tentando focar em ter mais calma, em ler mais devagar, em diferenciar uma maluquice minha, uma espiral de loucura, de uma perseguição por um conhecimento verdadeiro. E em principalmente aprender a como juntar todos esses assuntos. Eu não tenho intenção nenhuma em me tornar rasa, muito pelo contrário. Eu quero expandir o meu conhecimento cada vez mais. Mas eu aprendi que pode ser devagar, porque eu tenho uma vida toda pela frente. E talvez a solução seja justamente essa, seja a gente ir com calma, e estar focado no presente, o que eu estou lendo agora no momento. Pode ser que aqui tenha outros vídeos que te interessem. Obrigada por assistir esse vídeo e tchau.